pessoal que está aqui no Facebook, no Instagram também. Só um minutinho enquanto inicia aqui. Boa noite, pessoal do Instagram. Então, conforme a gente combinou, 21 horas em ponto, pontualmente às 21 horas, vamos começar a nossa transmissão ao vivo, nossa live. Eu vou dar um tempinho assim, um tempinho curto, só para poder as pessoas irem chegando, tá? E a gente dá continuidade. Tá? Só um minutinho, por favor, enquanto eu organizo aqui também. De vez em quando eu vou olhar para um lado ou para o outro, porque como eu estou transmitindo em duas fontes diferentes, tem que ficar acompanhando aqui várias fontes, às vezes eu tenho que dizer ao olhar, tá? Só um instante que eu já vou começar. Bom, boa noite, Jaqueline. Estou vendo que você entrou aqui. Espero que você fique aqui com a gente mais um pouco. Tem uma outra pessoa que eu não estou conseguindo ver o nome. Tem duas pessoas aqui que o nome começa com oficial e aí eu não estou conseguindo ler muito bem. Tá? Oficial Living, é isso? Eu acho que é. Tá? Então, vamos lá, né, gente? Até em respeito às pessoas que chegaram no horário, né? A gente vai começar e depois a gente vai retomando com as pessoas que vierem entrando agora, tá? Então, mais uma vez, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Franklin, tá? Eu trabalho com desenvolvimento de líderes, trabalho ajudando as pessoas a alavancar suas carreiras de líderes, como líderes, e as empresas a melhorarem seus resultados a partir do desenvolvimento dos líderes, tá? E hoje, boa noite, Ellen. José Cláudio também, boa noite. Oi, Cleo. Legal que você está aqui também. Tá? Então, vamos lá. Então, hoje, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre algumas dificuldades que eu tenho visto muito frequentemente. Em líderes, tá? Algumas dificuldades que os líderes têm passado com muita frequência, tá? E por isso eu resolvi conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso aqui, tá? Agora, não pense que isso acontece só com você. Se você é um líder que acabou de ser levado à liderança, né? Se você é um líder que acabou de ser promovido e virou gerente, virou líder, virou, sei lá o nome que você quer dar, tá? Infelizmente, eu diria, isso não acontece só com você, tá? E nem que as pessoas que estão no grupo, que já lideram há muito tempo, tá? Não pense que se você faz parte do grupo de pessoas que já está há muito tempo na liderança, que você também é o único que tem problemas com isso, tá? Tem muita gente que está nessa mesma situação que você, que apesar de estar lá no cargo de gerente há muito tempo, que está no cargo, que precisa conduzir equipes há muito tempo, não conduz da forma adequada, ou não consegue exercer a liderança da forma adequada, tá? Para o pessoal que já é líder antigo, o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que estão como gerente de equipes e que passam a vida inteirinha sem conseguir alavancar, sem conseguir deslanchar, sem conseguir exercer efetivamente a liderança, tá? O que acontece? Nem ele fica bem com isso, porque ele se sente meio incompetente, tá? Ele se sente meio não atingindo as expectativas que foram criadas para ele, né? Nem a equipe dele fica bem, porque uma equipe sem líder é uma equipe sem rumo, né? E as pessoas ficam muito perdidas, e isso é péssimo, tá? Eu tenho visto isso demais. A minha vivência dentro de empresa, de muitos anos dentro de empresa, isso é extremamente comum, tá? E a empresa, então, fica pior ainda, porque ela não consegue chegar nos resultados que ela quer,
tá? Porque, afinal de contas... Oi, Andréia, você acabou de entrar, boa noite. Então, retomando aqui, né? A gente está falando que nem líderes que estão há pouco tempo na liderança, nem líderes que estão há muito tempo na liderança, estão livres de terem problemas com a liderança. Fala, Alexandre, meu amigo. De não conseguirem, né? Não conseguirem exercer a sua liderança e levar os resultados que a empresa espera. E para a empresa, isso é péssimo, né? Isso vira um caos total, porque ela tem pessoas que estão lá, teoricamente, para liderar, mas que não conseguem fazer isso muito bem. Tem equipes que ficam desmotivadas porque elas não conseguem trabalhar sem rumo, sem uma condução adequada. E com isso os resultados não acontecem. Tá? Então é ruim para todo mundo. Tá? Então, só para poder ilustrar vocês, nos últimos dias eu atendi uma pessoa que passou exatamente por um caminho, um desses caminhos que eu estou falando para vocês, tá? Um caminho que infelizmente é muito comum, tá? Ela era uma pessoa que era uma excelente técnica, não me lembro exatamente qual era a área dela, mas enfim, ela era uma excelente técnica, ela fazia muito bem o trabalho dela e exatamente por isso ela foi muito bem reconhecida, né? E é muito comum que essas pessoas, o reconhecimento delas venha por meio de uma promoção. E ela foi promovida. Tá? Ela foi promovida e quando chegou, no caso, na situação, perdão, no posto de liderança, tá? Ela não, se perdeu totalmente. Tá? Então, virou aquela pessoa que era reconhecida, tão reconhecida que foi promovida, mas que depois ela passou a viver uma situação em que esse reconhecimento acabou, em que ela não conseguia mais atender às expectativas. No fim de tudo, o que é que aconteceu? Ela acabou sendo demitida. Tá? Então, assim, isso parece clichê, mas é uma coisa muito real. Tá? E isso descreve bem aquele primeiro grupo, né? O grupo das pessoas que acabaram de assumir a liderança. Mas, até para exemplificar também aquele outro grupo que eu falei com vocês, de pessoas que já estão na liderança há muito tempo, há bem pouco tempo eu vi também o caso de um gerente que já estava, eu acho que mais ou menos uns 10 a 12 anos no cargo de gestão, tá? Que deveria conduzir a equipe, e que foi retirado do cargo, perdeu o cargo dele, porque, segundo as avaliações da empresa, ele não estava atendendo a expectativa. Então, isso, minha gente, é só para poder mostrar para vocês e ilustrar para vocês que o fato da pessoa estar na liderança há muito tempo, estar nessa posição há muito tempo, não significa que ela sabe fazer, nem que ela está fazendo bem. Tá? Significa que pode até ser que ela esteja fazendo bem, mas muitos deles não estão. Tá? E muitos deles precisam desse avanço, precisam desse desenvolvimento, precisam cuidar disso. Tá? Mas por que tudo isso acontece, né? Na verdade, porque no ambiente das empresas as coisas mudaram ultimamente, né? Antigamente, até algum tempo atrás, os líderes eles eram quase como reis. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que eles eram quase como reis. É porque assim, o que é um rei? Um rei é uma pessoa que que é extremamente respeitada pelos seus súditos, né? Simplesmente porque ele foi coroado rei. Tá? Então, simplesmente pelo fato dele ter sido levado à posição de rei, ele passa a ser muito respeitado. Tá? Os líderes, até bem pouco tempo, eram assim também, né? Eles eram levados a serem líderes e isso fazia com que eles recebessem, eles tivessem todo o respeito das equipes deles. Só que isso mudou. Tá? E hoje em dia, o simples fato dele estar na posição de liderança não faz dele... Oi, Cris! Que bom te ver aqui. Me perdi. Tá, então, o fato dele ser levado para ser líder não faz dele um líder.
um líder de fato, né? Ele é levado a ser gerente, assume a cadeira, né? Senta na cadeira, mas não é de fato um líder. Porque agora eles precisam se fazer líderes. Tá? Eles precisam conquistar essa liderança. Essa liderança não é mais simplesmente uma nomeação, não é mais simplesmente você ser colocado no lugar. E tá, sem essa liderança, hoje em dia, eles não conseguem conduzir suas equipes. Tá? A minha vivência e a minha experiência no atendimento de alguns líderes, o que eu vejo é que se a gente fosse classificar esses líderes, eu classificaria em pelo menos 3 grupos, tá? Que seriam os líderes que acabaram de assumir o posto, tá? Como eu citei aquele exemplo lá em cima, tá? Que vieram de uma carreira técnica, que tinham muito reconhecimento na sua trajetória e agora passaram a ser exigidos por uma outra atividade, por uma outra função, por uma outra posição. O segundo grupo é o grupo dos líderes veteranos, tá? Os líderes que já estão há muito tempo nessa posição, mas nunca pararam para pensar nisso. Como eles nunca foram treinados para isso, nem nunca foram ensinados isso, eles estão lá liderando, achando que estão liderando, mas normalmente não estão, né? E o terceiro grupo é o líder do grupo dos líderes de sucesso. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Esses líderes que exercem o seu papel com maestria, tá? Como todos deveriam fazer, né? E não conseguem. Tá? Então, isso significa que eles são respeitados pelas equipes deles, eles têm equipes engajadas, eles têm equipes produtivas, eles atendem às expectativas da empresa quanto à produtividade dele. Oi, Amélia. Legal te ver aqui. Pois é. E sabe o que é muito pior ainda? É que essas pessoas que estão... Oi, Marcos. Boa noite. Sabe o que é pior? Que muitos deles estão péssimos na sua atuação e estão jurando que estão no terceiro grupo, no grupo dos líderes que são super bons. Isso é o que eu mais vejo. Tá? Então, as pessoas não conseguem mesmo exercer a liderança e juram que estão exercendo super bem. Ele jura que a equipe dele está ótima, ele jura que ele está conduzindo bem, ele jura que ele é o melhor de todos os líderes. Então, aí a pergunta que eu faço para eles, ou para vocês, será mesmo que você está exercendo super bem a sua liderança? Será que está na hora de você parar e pensar sobre isso? Será que não está na hora de você avaliar? Tá? Uma outra coisa interessante é que os 2 primeiros grupos parecem que são formados por pessoas totalmente diferentes, né? Oi, Cleiton. Oi, minha sogra. Parece que são formados por pessoas totalmente diferentes. Porque uns são pessoas novatas, outros são pessoas já antigas e experientes, né? Mas, na verdade, esses 2 grupos, esse grupo de pessoas, eles têm muitas coisas em comum, tá? E sabe o que é que eu considero que é o mais comum entre eles? Eles nunca se desenvolveram. Eles nunca procuraram desenvolver as suas competências de liderança. E muitos deles pensam ou consideram que simplesmente o fato de ele ter feito uma trajetória técnica é suficiente para ele ser líder. E isso não é verdade. Tá? Felizmente, ele pode desenvolver. Tá? E, felizmente, qualquer pessoa pode se desenvolver e a qualquer momento dá para você desenvolver. Mesmo que já tenha muito tempo que está liderando. Tá? Porque não se desenvolver é um risco muito pior. Tá? Não se desenvolver faz com que você passe a compor um grupo que eu vou chamar aqui de o quarto grupo, que é o grupo das pessoas que levam a carreira à ruína. Aquelas pessoas que se desgraçam mesmo como líder e acabam perdendo seus empregos, perdendo seus postos, perdendo seus cargos. É uma coisa muito desgastante emocionalmente para o líder, para a equipe, para a empresa, para todo mundo. Tá? Que é exatamente o caso daquela moça que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Que acabou perdendo o emprego dela.
aquela outra pessoa que eu falei, citei também, que perdeu o cargo, não perdeu o emprego, mas perdeu o cargo, que é uma coisa também muito dolorida, né? Então é muito ruim de todas as formas. Bom, para que você consiga ser esse líder de sucesso, para que você consiga... Oi, minha amiga Oceana. Para que você consiga ser esse líder de sucesso, tem umas competências importantes que precisam ser desenvolvidas. E que aqui a gente pode até citar algumas para vocês. Tá? Eu vou citar 3 especialmente. Tá? Então, primeira coisa, comunicação. Você é responsável pela sua comunicação. Você precisa desenvolver a sua comunicação. A segunda coisa, você precisa desenvolver a sua capacidade de dar feedback. Um feedback bem dado, ele é uma ferramenta de gestão importantíssima, que faz a sua equipe se desenvolver, que faz as pessoas se desenvolverem, que ajuda você a reter talentos nas suas equipes. Tá? Você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Você precisa saber controlar suas emoções, entender as suas emoções, até para poder entender as emoções dos seus liderados também. Tá? Tem várias outras competências importantes. Mais ou igual a essas que eu citei aqui para vocês agora. Tá? Agora, tem uma outra competência que eu acho que ela é fundamental, tá? Que ela é super importante para dar suporte às demais competências, tá? Que é o protagonismo. Tá? Eu diria para vocês que um líder de verdade, ele precisa assumir para si as rédeas do barco da sua carreira. Ele precisa assumir para si a responsabilidade pela condução e pelos resultados da equipe dele. Se ele não faz isso, ele bota em xeque, ele bota em risco até as outras competências que ele já desenvolveu. Ele não consegue botar em prática efetivamente as outras competências. Tá? Ele precisa decidir quem vai de fato comandar a carreira, a vida pessoal dele e os resultados da equipe dele. Tá? Então, no meu ponto de vista, não adianta nadinha esse cara ter qualquer competência de liderança se ele não tiver o protagonismo como uma forma de vida. Não vou nem dizer como uma competência de liderança. Como um princípio que ele leva para a vida dele. Tá? E é por isso que eu digo que esse tem que ser o primeiro passo em direção ao que eu chamo de uma liderança de alta performance. Tá? Chamar isso de primeiro passo não significa que é uma atitude para quem está iniciando na liderança. Tá? Não significa que é coisa para iniciante. O primeiro passo significa simplesmente que é uma mudança, é uma decisão de passar a ter uma forma de liderar diferente. É só isso. É um primeiro passo rumo a uma nova forma de fazer as coisas. Tá? Então, dar esse primeiro passo é tomar uma primeira atitude. Tá? É mudar a forma de liderar. E deixar de ser simplesmente um gerente e passar a ser um líder. Tá? Esse é um conceito bem meu, assim, mas assim, eu considero que um gerente e um líder são coisas bem diferentes. Então, por isso é que eu digo que esse primeiro passo, pensar nesse protagonismo, desenvolver esse protagonismo, não é uma coisa só para aquele primeiro grupo dos líderes que estão acabando de assumir a liderança. É para qualquer um que queira de fato mudar, que queira de fato liderar. Tá? Então, tem, como eu falei com vocês, mesmo aquelas pessoas que estão naquele segundo grupo de pessoas muito antigas, elas podem dar esse primeiro passo, esse passo de assumir o protagonismo, tá? Então, o que eu tenho visto muito gerente com anos de experiência e que nem de perto assume essa responsabilidade pelo seu futuro, pelo futuro da sua equipe, pelos resultados da equipe. Tem casos mais graves ainda, né? Que toda vida que acontece algum problema na equipe, ele fica logo buscando um culpado. Né? Ele fica logo tentando tirar o dele da reta, né? E isso aí é mais grave do que tudo. Você não pode imaginar uma coisa que vai desagregar mais a equipe do que uma coisa dessa. Então, hoje aqui, minha gente, eu estou falando para você, para todos vocês que estão com vontade de começar essa mudança.
ou até para aqueles que já se desenvolveram em alguns momentos, que já fizeram muita coisa em direção a essa mudança da liderança, mas que sente falta da base, que é exatamente esse protagonismo. Então, é para vocês todos que estão me ouvindo e que estão se sentindo nessa situação, que eu resolvi formatar um workshop em que a gente vai trabalhar essa questão de protagonismo. Como eu sei que muita gente não conseguiria participar desse workshop se ele fosse um evento presencial, eu formatei o evento para que ele acontecesse online. Agora, esse é um evento que, apesar de acontecer online, ele está formatado para acontecer com pouquíssimas pessoas. Tá? Eu quero que a gente consiga fazer no ambiente online a mesma experiência, consiga trazer a mesma experiência que... Oi, Tiago, boa noite. A mesma experiência que a gente consegue fazer, que a gente consegue ter, e a mesma troca de experiência que a gente consegue fazer quando a gente está presencial. Tá? Então, por isso que a gente vai fazer isso num grupo muito restrito. Tá? A minha pretensão é que sejam, no máximo, umas 12 pessoas presentes. Tá? Por quê? Porque assim, se tiver pouca gente, a gente consegue fazer as trocas de experiência que eu espero que a gente faça, que eu estou me programando para que a gente faça. Eu consigo interagir com vocês de uma forma mais direta, consigo interagir com todo mundo de uma forma mais direta, consigo que vocês interajam entre si de forma mais direta. Tá? Então, a ideia é que esse evento não vai ser um daqueles eventos que você senta na frente do teu computador e fica lá ouvindo e anotando e recebendo conteúdo. Tá? A ideia não é essa. Tá? Eu quero te convidar para participar de um evento em que você vai vivenciar muita coisa, em que você vai trocar muita experiência e que você vai aprender muita coisa. Tá? Oi, Carol! Então, o meu convite hoje é para que você esteja presente nesse grupo de pessoas que vão dar um passo importante em direção à mudança de patamar. Tá? Então, eu vou disponibilizar um link para vocês. Tá? Através desse link, vocês vão poder ter informação um pouco mais detalhada, tá? De horário, datas, tempo de duração, valores, essas coisas vão estar todas lá, tá? E para você receber esse link... desculpa, faltou uma coisa. Lá também tem uma ficha de inscrição, tá? Você vai lá e coloca os seus dados para poder fazer a inscrição. Como eu falei com vocês, são pouquíssimas vagas, porque a gente quer fazer de fato uma coisa restrita. Então, a minha sugestão só para você não perde tempo, vai logo. Tá? Vai logo, porque quando encerrarem as vagas, eu vou fechar de fato as inscrições. Tá? E já tem gente se inscrevendo, porque eu já divulguei isso pelo Instagram e pelo Facebook nos últimos dias. Tá? Então, o fato de serem pouquíssimas pessoas é exclusivamente porque eu quero dar a atenção que vocês precisam ter para poder haver esse começo de mudança. Tá? Bom, se você quiser receber esse link, manda uma mensagem para mim, tá? Pode ser no inbox, pode ser, se for no Facebook, pode ser na mensagem direta do Facebook, pode ser no direct do Instagram, pode ser por e-mail. O meu e-mail é falecom@paulofranklin.com.br, tá? E aí eu mando mais detalhes para vocês, tá bom? Então, bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Fala, Fred. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E agora eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui no Facebook. Não estou vendo ninguém colocar nenhuma dúvida aqui. Tá? Então, assim, foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Espero encontrar vocês lá no nosso evento. Eu tenho certeza que vai ser um passo muito bacana que vocês vão dar e não vão se arrepender. Tá? Então, boa noite, um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.